Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Sampaio retoma com o DD com nova identidade visual. Prefeitura de São Paulo lança manifestação de interesse para acompanhamento e supervisão socioambiental das instalações do novo Centro de Operações da SP Trans. A startup Embarca oferece passagens antecipadas de ônibus com até 50% de descontos no mês do consumidor. A Aviação Real apresenta nova frota de ônibus que vai circular em Varginha. A tarifa de ônibus em Varginha, em Minas Gerais, aumenta de R$ 4,20 para R$ 5,00. A cidade de Itabuna, na Bahia, acrescenta mais 2 ônibus à frota após criar nova linha. Prefeitura de Cuiabá tem 15 dias úteis para analisar documentos técnicos das obras do BRT e apresentar a conclusão sobre o processo administrativo. Greve de ônibus em Teresina, no Piauí, tem início nesta segunda-feira. O Grupo São João acumula mais de R$ 500 mil em prejuízos com furtos de equipamentos. A ANTT autoriza 13 empresas para o transporte interestadual de fretamento. O Grupo Guanabara abre vagas para motorista rodoviário e outras funções. A Mob Rio abre processo seletivo para contratar 50 motoristas de ônibus articulados. Últimas notícias da Itapemirim. A Itapemirim divulga vagas de emprego em Santo André, Curitiba e Vitória. Itapemirim segue ampliando também a sua frota de veículos da linha G8 da Marco Polo. Bilhetes da Itapemirim Caiçara passam também a ser oferecidos no 123 Milhas e no Quero Passagem após Clickbus e Susan Tour. Começa a operar as linhas. E ainda você confere as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Tudo isso você confere agora. A Aviação Sampaio, que atualmente é controlada pelo Grupo Guanabara, restaurou o ônibus Comil DD Campione Mercedes-Benz de prefixo 11720. O coletivo, que tombou no dia 31 de dezembro de 2022 na BR-493, na localidade de Fazenda Santa Inês, em Guapimirim, na Baixada Fluminense. De acordo com informações preliminares, o ônibus seguia viagem vazio e, apesar do susto, o motorista, que não teve identidade revelada, não teve ferimentos graves. O tombamento teria ocorrido no sentido Rio, da rodovia federal, nas proximidades da Passarela 03. Ao menos 2 guinchos foram contratados para fazer o destombamento do coletivo, que ficou com vários pontos danificados. O veículo passou por uma restauração, já que o tombamento teve diversos pontos da carroceria danificados. O carro ganhou a nova identidade visual do Grupo Guanabara, com o símbolo da Sampaio, e em breve deverá entrar em operação. Outros ônibus mais antigos das frotas das empresas do grupo já estão sendo pintados com a nova identidade. A Prefeitura de São Paulo, por intermédio da CETRAN, Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana, publicou o aviso de manifestação de interesse para a contratação de serviços de consultoria para a gerência do projeto de acompanhamento técnico e de supervisão ambiental, social, saúde e segurança das novas instalações do Centro de Operações, o COP, do Complexo Santa Rita. Os serviços incluem o acompanhamento da execução da rede de dutos para a transmissão de dados da SP Trans. O prazo de execução estimado é de 18 meses, a contar da data de assinatura do contrato. As manifestações de interesse deverão ser encaminhadas através do endereço eletrônico smtlicitações@prefeitura.sp.gov.br no período de 13 de março a 10 de abril de 2023, tendo como assunto manifestação de interesse SMT/CETRAN número 001/2023. O termo de referência detalhado e seus anexos para execução dos serviços encontram-se disponíveis para consulta dos interessados no site inegocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, no link relativo ao instrumento de seleção de manifestação de interesse SMT-CETRAN número 001/2023. Bem como no site www.prefeitura.sp.gov.br/cidades/secretarias/mobilidade. O COP integra o contrato do projeto do BRT Aricanduva São Paulo para efeito de financiamento do Banco Mundial, cujo acordo de empréstimo da LOAN 9081-BR foi assinado em 2021. A Prefeitura pretende aplicar
parte dos recursos desse financiamento em serviços da consultoria, dentre os quais está o relativo à implantação do COP da SP-Trans. Como adiantou o prefeito Ricardo Nunes, o novo centro de operações da SP-Trans funcionará em uma área de 3.183 metros quadrados, dentro do complexo de Santa Rita. O novo COP contará com um sistema de monitoramento e gestão operacional do transporte coletivo público da cidade de São Paulo, que vai monitorar a frota por meio de tecnologias mais modernas embarcadas nos ônibus, como câmeras, contador de passageiros, Wi-Fi, controle de tráfego e medição de serviços. A startup de tecnologia e mobilidade urbana Embarca resolveu presentear os passageiros do transporte rodoviário regular no mês do consumidor, comemorado em março. Aproveitando a época, a Embarca anuncia em seu portal Embarca Aí descontos que vão até de 50% nas passagens de ônibus interestaduais em diversas linhas disponíveis. O destaque vai para as mais de 10 destinos interestaduais entre São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia, com passagens pela metade do preço. Na relação, estão Belo Horizonte a Vitória da Conquista, por R$ 95,00 e São Paulo Tietê para Feira de Santana na Bahia por R$ 180,00. Mas atenção, os descontos de até 50% valem quando se compra a passagem de forma antecipada, com 10 a 20 dias antes da data da viagem. Passagens de Curitiba para o Balneário Camboriú, por exemplo, podem ser encontradas na plataforma a partir de R$ 19,90, cada trecho para o fim de março. Também é possível embarcar em Curitiba e desembarcar em Florianópolis pelo mesmo valor. O CEO da Embarca, Felipe Gullin, explica que a promoção é resultado de um cálculo baseado em algoritmos. A Embarca tem um sistema de precificação dinâmica que leva em consideração a antecipação de compra. Nós priorizamos os clientes que compram com antecedência e a moeda de troca sempre é um valor mais baixo na passagem do que em outros portais. Nesta quinta-feira, de 9 de março, a Aviação Real, empresa responsável pela circulação dos ônibus na cidade de Varginha, apresentou à população os novos veículos que vão prestar o serviço de transporte. Ao todo, 25 ônibus novos foram apresentados na Praça Getúlio Vargas e na Praça do ET, em frente à Concha Acústica. A quantidade de veículos atende ao edital da licitação vencida pela empresa. Os novos veículos estarão em operação nos próximos dias. A Prefeitura de Varginha, em Minas Gerais, também anunciou nesta segunda-feira, dia 13 de março, que a tarifa do transporte coletivo municipal terá seu valor aumentado de R$ 4,20 para R$ 5,00. De acordo com a Prefeitura, o novo preço passa a valer já nesta terça-feira, dia 14, mas quem possui cartões adquiridos por R$ 4,20 terá 30 dias corridos a partir de amanhã para utilizá-los sem a necessidade de complementar o valor. A mudança de preço vem após a Aviação Real, responsável pela operação das linhas na cidade, cumprir todas as exigências estabelecidas pelo edital de licitação e no contrato assinado, bem como aquelas determinadas pelo poder público, como disse a Prefeitura por meio de comunicado. A Prefeitura de Varginha, considerando que a Aviação Real Limitada, concessionária do transporte público na cidade, cumpriu todas as exigências estabelecidas pelo edital de licitação e no contrato assinado, bem como aquelas determinadas pelo poder público, comunica à população usuária do transporte coletivo que a empresa tem direito à fixação estabelecida no valor de R$ 5,00, a qual passará a ser aplicada a partir desta terça-feira, dia 14 de março. Os moradores de Itabuna, na Bahia, passam a contar com mais uma linha de ônibus a partir desta segunda-feira. A linha BB66 vai atender vários bairros da cidade, especialmente os condomínios residenciais Jardim América 1 e 2, além do bairro Jorge Amado. 2 ônibus foram disponibilizados para a prestação de serviço da nova linha. A Prefeitura definiu a implantação da nova linha após estudos realizados pelos agentes da fiscalização da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso decidiram, por unanimidade, que a Prefeitura da capital, Cuiabá, deverá analisar os documentos técnicos ligados às obras do BRT e apresentar seu posicionamento conclusivo por escrito e fundamento no prazo de 15 dias úteis. A determinação foi homologada nesta sexta-feira, dia 10 de março. Sob a relatoria do conselheiro Sérgio Ricardo, a decisão se refere à representação de natureza externa, com pedido de medida cautelar proposta pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Mato Grosso, contra a Prefeitura de Cuiabá, com argumento de omissões administrativas
administrativas nas autorizações e aprovações dos documentos enviados para início da implantação do sistema na capital mato-grossense e na cidade de Várzea Grande. O relator destacou em seu voto que, após análise minuciosa dos autos, verificou que o primeiro ofício junto à Prefeitura foi protocolado em janeiro de 2021, contendo cópia integral dos estudos elaborados pelo Governo do Estado, em conjunto com a Secretaria Nacional de Mobilidade, que subsidiaram a tomada de decisão quanto à alteração do modal de transporte do VLT para o BRT. Ricardo pontuou ainda que após 24 meses da data do protocolo do ofício número 001/2021 GG, que foi encaminhado pelo governo estadual de Mato Grosso à cidade de Cuiabá, não concluiu a análise do procedimento administrativo. Ainda de acordo com o relator, em abril de 2022, a Cifra MT solicitou autorização para demolir os trilhos do VLT na Avenida Fernando Correia e mais de 10 meses depois, no pedido já formalizado, ainda não houve posicionamento da Prefeitura de Cuiabá. Na decisão, o relator deixa claro que a discussão dos autos não tem objetivo de analisar a viabilidade técnica, jurídica e financeira quanto às razões que levaram o Estado a promover a alteração do modal de transporte VLT para BRT. Ao contrário disso, ressalto e reitero que bem jurídico tutelado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, através do ajuizamento da presente representação de natureza externa, visa tão só compelir a Prefeitura Municipal de Cuiabá a realizar de forma célere a devida apreciação dos documentos técnicos apresentados, com vistas a dar início à implantação do sistema de mobilidade do BRT, salientou Sérgio Ricardo. Teve início nesta segunda-feira a greve de motoristas de ônibus e demais funcionários dos transportes de Teresina. O Sintetro, sindicato que representa os trabalhadores, diz que não houve assinatura da convenção coletiva por parte das empresas que apresentaram em reunião o Tribunal Regional do Trabalho proposta de reajuste salarial de 6%. 33% no auxílio saúde e 20% no auxílio alimentação. O CETUT, Sindicato das Empresas de Ônibus, diz que os trabalhadores não aceitaram a proposta e que lamenta a paralisação já que as negociações estão acontecendo. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um princípio de incêndio assustou passageiros de um ônibus rodoviário da empresa Catedral na manhã deste domingo, dia 12 de março. O caso ocorreu em Valparaíso, em Goiás. De acordo com as informações iniciais dos próprios passageiros, um dos usuários teria provocado as chamas e fugido em seguida. As motivações estão sendo apuradas, mas testemunhas disseram que o usuário teria se irritado com o fato de o veículo ter tido defeitos mecânicos que atrasaram a viagem. O corpo de bombeiros foi acionado e as chamas rapidamente controladas. Já inicialmente com os extintores do veículo, a polícia procura o suposto passageiro que teria ateado fogo no interior do veículo. A empresa já enviou outro ônibus para os demais usuários seguirem viagem. O motorista de um micro-ônibus da empresa Nortebus, do Sistema Municipal de Transporte de São Paulo, perdeu o controle do veículo e invadiu um sobrado na rua Canápolis com a Avenida Gustavo Adolfo, na Vila Gustavo, na zona norte de São Paulo. O acidente ocorreu por volta de 11 horas e 30 minutos da manhã desta terça-feira, dia 10 de março. De acordo com informações iniciais do policiamento do local, ao menos, o condutor ficou ferido, mas sem gravidade. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. O veículo de prefixo 26410 fazia linha 121G/10 Parque Novo Mundo, metrô Tucuruvi. Segundo a SP Trans, que gerencia o sistema de ônibus da cidade, a Defesa Civil foi acionada para verificar os danos provocados pelo imóvel. Pelas imagens enviadas para o Diário do Transporte, a parte inferior da estrutura foi bastante danificada. Um grave acidente envolvendo um caminhão e um ônibus rodoviário da empresa Castelli-Tour deixou um morto. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a colisão entre os dois coletivos teria ocorrido por volta de 5 horas e 40 minutos da manhã, na madrugada deste sábado. Ainda segundo a corporação, a colisão ocorreu na região conhecida como Curva dos Moreira, na BR-365 na cidade de Patos de Minas. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada e deve investigar as causas do acidente. Um ônibus escolar que fazia o transporte de alunos tombou na manhã desta segunda-feira em uma estrada da zona rural da cidade de Juazeiro, no norte da Bahia.
Uma professora que também estava no coletivo e que não teve sua identidade revelada teve ferimentos. O coletivo seguia em direção ao colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães. A dinâmica do acidente ainda não foi informada. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde da professora e as causas do acidente deverão ser investigadas. Uma forte colisão envolvendo um veículo de passeio e um ônibus rodoviário da aviação Juína deixou 3 mortos na rodovia MT-010. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária do Mato Grosso, o acidente ocorreu no trecho da conhecida Estrada da Guia, na tarde deste último domingo, dia 12 de março. O condutor do veículo, que não teve sua identidade revelada, sobreviveu e foi encaminhado em estado grave para o Hospital Municipal de Cuiabá. O veículo, que seguia com mais de 3 pessoas, além do motorista, teria rodado na pista e colidido contra o ônibus, que não teve a linha informada. Os 3 ocupantes do carro morreram no local. No ônibus, que seguia com 25 passageiros, além do motorista, não houve feridos. As causas do acidente deverão ser investigadas pela Polícia Militar Rodoviária do Mato Grosso. A empresa de ônibus precisou disponibilizar outro coletivo para que seus clientes pudessem seguir viagem em segurança. O Grupo São João, que presta serviços de transporte coletivo intermunicipal em cidades da região metropolitana de Sorocaba e também é responsável pelo sistema de transporte público de Feira de Santana, além de atuar no segmento de fretamento e turismo, divulgou que os furtos de equipamentos rendem mais de R$500 mil em prejuízos. As unidades prejudicadas pelos crimes são a matriz, localizada em Sorocaba, e a filial de Salto de Pirapora. Para tentar evitar os frequentes furtos, o Grupo São João investiu cerca de R$100 mil na garagem de Salto de Pirapora só neste ano, para melhorar o sistema de segurança e assim tentar evitar os crimes. Entre os itens mais visados pelos criminosos estão os módulos eletrônicos e os cabos de baterias. Em outubro do ano passado, baterias de veículos voltados ao fretamento vinham sendo levados pelos criminosos. Por isso, foi preciso protegê-las com grandes adaptadas nos ônibus. Agora, como os bandidos não conseguem retirá-las, cortam os cabos, os chamados chicotes, como provavelmente revender o cobre, componente principal desses cabos. Os furtos mais recentes aconteceram nos dias 1 e 2 de março deste ano em Sorocaba. No dia 20 de fevereiro, em Salto de Pirapora, os bandidos levaram vários módulos eletrônicos dos ônibus que estavam estacionados dentro da garagem da empresa, no bairro Campo Largo. De acordo com o Grupo São João, os demais clientes não chegaram a ser afetados, já que os reparos nos veículos foram feitos de maneira rápida, porém, há um grande transtorno na realocação da frota para que os usuários não sejam prejudicados. Além disso, o Grupo São João tem de comprar e instalar novos equipamentos nos veículos. A direção da empresa acrescenta ainda que todos os furtos são reportados à Polícia Civil, inclusive com a entrega de imagens comprovando os autores de alguns desses crimes. A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT autorizou 13 empresas para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento. Esta foi a única decisão envolvendo empresas de ônibus que a ANTT divulgou na edição do Diário Oficial da União desta segunda-feira, dia 13 de março de 2023. O Grupo Guanabara, uma das maiores grupos de transporte rodoviário de passageiros do país, abriu vagas para motorista rodoviário nas cidades de Brasília, Goiânia e São Paulo. Para as vagas de motorista rodoviário, as atribuições são as seguintes: realizar viagens intermunicipais e interestaduais, conduzir os veículos da empresa de forma segura, obedecendo o Código de Trânsito Brasileiro e responder pelos aspectos de apresentação, manutenção e conservação do veículo em uso, zelando sempre pela qualidade e imagem da empresa. O Grupo Guanabara exige os seguintes requisitos para as vagas: em ensino fundamental, curso de capacitação de veículos de transporte coletivo de passageiros, conhecimento do Código Nacional de Trânsito, experiência com transporte interestadual de cargas e passageiros e CNH, Carteira Nacional de Habilitação nas categorias D ou E. O Grupo Guanabara também disponibilizou outras vagas de emprego para a base Goiânia e Brasília, sendo elas tráfego, jovem aprendiz, eletricista veicular, auxiliar funilaria, ASG Pátio, apontador, ASG Alojamento Vala e ASG Lavador Noturno. Para se candidatar à vaga, os interessados deverão encaminhar currículo para o e-mail recrutamento@gmail.com.
A Mob Rio, empresa pública da cidade do Rio de Janeiro no setor transporte público, abre processo seletivo para contratar motoristas de ônibus articulados. De acordo com o edital publicado no Diário Oficial desta segunda-feira, são 50 vagas para essa função, com carga horária mensal de trabalho de 210 horas e salário de R$ 3.382,14. Os candidatos a estes postos de trabalho devem possuir ensino fundamental completo, experiência na função como condutor de veículos de grande porte e CNH na categoria E, conforme decreto municipal 49.286/21. Todos que tiverem interesse nas vagas devem, no mínimo, a imunização contra a Covid-19 com 2 doses ou mais. As inscrições estão abertas até o dia 16 de março e podem ser realizadas por meio do site mobrio.rio.br. Vem para Mob e acessar os processos seletivos abertos. Após isto, os cadastrados serão analisados em um ranking com a pontuação de cada um será formado, onde experiência na direção de ônibus articulados e padrão contam com pontos de 10 e 5 pontos respectivamente. Os aprovados serão convocados a apresentar os seguintes documentos: ser brasileiro, carteira de identidade CPF, uma foto 3x4 colorida e recente, título de eleitor com comprovante de votação na última eleição, certificado de revista de expansão de incorporação, carta patente 1, incorporação de reservista, currículo acompanhado da cópia da documentação comprobatória conforme anexo 2 deste edital, número PIS, certidão de nascimento/casamento, certificado de escolaridade, comprovante de residência atualizado, CTPS, páginas, foto, descrição e último contrato, CPF dos dependentes, comprovante de vacinação da Covid-19, primeira, segunda e doses de reforço conforme cronograma vacinal e comprovante de fator RH. A não apresentação de algum dos documentos solicitados configura a eliminação do candidato, respeitando o artigo 37 do inciso número 8 da Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei número 7.853, de 24 de outubro de 1989, no Decreto Federal número 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e artigo 5, inciso 2 da Lei nº 8.112/90, serão aceitas inscrições de pessoas com deficiência com 5% das vagas totais destinadas a este público. Entretanto, a deficiência precisa ser compatível com o desempenho das respectivas funções. Por meio de suas redes sociais, a Aviação Itapemirim, agora sob a administração da Suzantur, comunicou que disponibilizou vagas para técnicos de informática e auxiliar de operações na cidade de Santo André, Curitiba, no Paraná, e Vitória, no Espírito Santo. A vaga para técnico de informática é para a cidade de Santo André e a empresa exige experiência com montagem e manutenção de computadores, detecção e correção de problemas em sistemas e instalação e configuração em redes, aplicativos e programas e softwares. Os requisitos são os seguintes: formação em graduação ou técnico em informática, ser comunicativo, ter linguagem acessível para os clientes internos e externos, habilidade de resolver conflitos, facilidade de atuar nos diversos setores e departamentos da empresa e disponibilidade para viagens e de horários. A empresa já oferece como benefício os seguintes: salário da categoria, vale de transporte e refeição, escala 6x1 flexível e regime de contratação CLT. As vagas de auxiliar de operações para as seguintes cidades e suas respectivas quantidades são: Curitiba, no Paraná, com 2 vagas, Vitória, capital do Espírito Santo, com apenas 1 vaga e Santo André, em São Paulo, com 3 vagas. Os requisitos são os seguintes: conhecer o transporte rodoviário, habilidade avançada de informática, disponibilidade de horários, boa relação interpessoal e comprometido com processos definidos pela empresa. Já como benefícios, temos salário da categoria, vale transporte e refeição, escala 12x36 e regime de contratação CLT. Os candidatos interessados nas vagas deverão enviar currículo com o título da vaga para a cidade pretendida no campo assunto do e-mail e para o e-mail recrutamento.visa@suzantur.com.br. A Aviação Itapemirim,
agora sob a administração da Suzantur, segue recebendo novos ônibus e assim como os outros veículos 0 km que a empresa recebeu recentemente, a nova unidade conta com carroceria do modelo Paradiso G8800DD, com chassi Volvo B380R 6x2 de 14 metros de comprimento total. A novidade na frota da Itapemirim conta com itens como sistema de ar-condicionado, janelas panorâmicas na cor fumê com cortinas, bagageiro, banheiro, porta-pacotes, luzes de leitura direcionais, câmera e sensor de ré e itinerário eletrônico. A novidade da empresa veio sem prefixo. Após um período de inatividade, a empresa vem adquirindo veículos gradativamente, inicialmente com veículos seminovos e mais recentemente com veículos novos. Falando em geração 8, a empresa já recebeu outros veículos desse modelo, porém sendo Paradiso 1200 e Paradiso 1800DD 6x2 e 8x2. A Itapemirim ainda não retomou as suas atividades, mas a sua co-irmã, a Caissara, já está operando 3 linhas e retomará as operações de mais 2 nos próximos dias. Mas 2 buscadores de passagens passaram a mostrar as opções de horários e a possibilidade de compras de bilhetes da empresa Aviação Caissara, cujas operações começaram neste mês de março de 2023 pela Suzantur por meio de arrendamento dos serviços com autorização da Justiça. Também estão arrendadas as operações da Aviação Itapemirim, do mesmo grupo que teve a falência decretada em setembro do ano passado. O arrendamento é uma tentativa de os credores receberem parte do que têm direito. Nenhuma linha que era autorizada a Itapemirim começou a ser operada ainda. Agora é possível também encontrar as passagens da Caissara no site 123 Milhas e no Quero Passagem. Como havia mostrado o Diário do Transporte, no meio da semana, o ClickBus já possibilitava a compra de passagens da Caissara. Também continua a opção de vendas pelo site da empresa, www.novaitapemirim.com.br, mas a navegação é difícil. No Quero Passagem, o Diário do Transporte fez buscas nos trajetos São Paulo a Rio de Janeiro e Vitória a Curitiba, no Paraná, para este domingo, dia 12. As opções aparecerem facilmente para compra, com o logotipo da Caissara. Já no 123 Milhas, na seção 123 ônibus, a pesquisa foi para a linha São Paulo a Curitiba e para a ligação São Paulo ao Rio de Janeiro, com data para esta segunda-feira, dia 13. Neste site, entretanto, o logotipo não aparece, apenas com o nome Caissara, tornando pouca atrativa a opção diante das outras empresas que têm os símbolos exibidos nas opções. O ClickBus e o Quero Passagem são parceiros da Itapemirim Caissara e 123 Milhas trabalha com sistema de busca automática de outros portais de vendas, podendo haver uma cobrança de taxa. Atualmente, as operações da Suzantur pela Itapemirim Caissara englobam as seguintes linhas até o momento: de São Paulo a Curitiba e de Curitiba a São Paulo e de Volta Redonda para Curitiba e São Paulo, Rio de Janeiro. A programação das novas operações são a partir do dia 17 de março. Teremos a linha São Paulo-Vitória partindo de São Paulo para Vitória, às 3h30 da tarde, e partindo de Vitória para São Paulo também no mesmo horário. E no dia 18 de março, a linha Belo Horizonte-Guarapari, partindo de Guarapari para Belo Horizonte às 8h15 da noite e partindo de Belo Horizonte para Guarapari às 10h45 da noite. Então essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. Não esqueçam que em breve teremos mais notícias para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.